Tendências em decoração. É o que nós fomos procurar em uma das mais tradicionais lojas de móveis aqui da Serra Gaúcha. E a sua casa também pode estar na moda. A gente vê uma tendência muito grande de que as pessoas elas reaproveitem o que elas têm, principalmente objetos de história, da família ou coisas assim que vêm vindo ao longo do tempo e que elas não gostam de se desfazer e nem devem, na nossa opinião, porque eu acho que toda decoração ela tem uma história. Então, hoje a gente nota essa preocupação de que as pessoas utilizem o que elas têm e complementem com novas peças que vai se criando assim uma decoração mais intimista, onde vai refletir aquilo que ela gosta. Não complementamos aqui só com um estilo contemporâneo ou um estilo rústico, e sim uma mistura de vários estilos, onde a gente possa estar atendendo vários clientes com várias ideias. Que a gente tenha um estilo de produtos onde a gente possa, inclusive, unir a essas coisas, esses objetos que a pessoa já tem. Nesse espaço a gente tem estofados em couro, tem mantas em pele, tapetes até com tonalidades diferentes. Isso faz com que você tenha uma sensação de mais calor, mesmo não encostando neles e tendo a possibilidade de sentar no sofá de couro ou ter esse contato com a manta de pele ou o próprio linho, ele traz uma sensação muito boa e uma sensação de calor. E a gente vê que aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região da Serra principalmente, se utiliza muito esses materiais. A questão do aspecto, vamos dizer assim, até do ecologicamente correto e dessas coisas assim naturais, a gente vê como uma tendência bem forte. Então você usar a tonalidade do marrom, usar o couro na cor natural, as próprias madeiras onde aparece a tonalidade ou os veios, fazem com que se torne uma coisa mais intimista e que tenha esse apelo mais ecológico, que hoje a gente vê que as pessoas procuram isso. Se você tem na sua casa peças grandes, assim, neutras, te permitem que você coloque a qualquer momento um quadro com muita cor, umas almofadas com muita cor, pequenos detalhes de objetos de decoração, uma flor com mais cor, que para aquele momento vai te agradar. E depois, quando você enjoar ou cansar disso, você pode remover com a maior facilidade e colocar de novo e ter uma base neutra de novo. A proposta desse lugar aqui de decoração, como eu falei, ela é bem mais pop, ela é um pouco mais descontraída, onde as pessoas podem, em diversos ambientes, se identificar com o que elas gostam. Essa mistura de cores, ela traz uma coisa bem personalizada, né? Porque não são todas as pessoas que se identificam com isso. Então, esse ambiente com essa mistura de cores, ele faz com que a pessoa sinta: isso eu gosto? Será que eu ia conseguir conviver na minha casa com isso? Algumas coisas de estamparias que a gente vê bem fortes, que são as estamparias de chevron. Chevron é uma estampa, conforme essa poltrona, onde são pequenos triângulos que formam um zigue-zague, assim. Isso é uma coisa que a gente vê bastante forte. As últimas coleções agora de tecidos todos vêm com os chevrons coloridos, com os chevrons neutros também, que se usa bastante. Esse desenho é um falso liso que você mistura com muitas estampas, quando você usa com cores neutras, e você pode usar ele com cores fortes, e daí misturar ele de novo com outros tecidos lisos. O uso das cores é constante nos ambientes hoje. A gente não vê mais tantos ambientes monocromáticos, pelo menos na nossa região, tá? Eu vejo assim que as pessoas, por exemplo, esse ambiente aqui que tem o azul e o branco. O branco é a neutralidade do ambiente, né? Mas a pessoa que gosta de azul, ela chega aqui, ela se encanta com um espaço desses, sabe? Porque o azul remete a alguma coisa muito importante para ela. A gente tem essa preocupação na loja de você mostrar isso para o cliente também e dar essa ideia de que ele pode misturar muitas cores, como ele pode usar aquela cor preferida dele e criar um ambiente que seja super intimista, que seja isso que dê o reflexo até, vamos dizer assim, daquela coisa interior dele, né? Cada vez mais as pessoas estão recebendo pessoas nas suas casas, né? Voltando a trazer os amigos. A gente vê muitas pessoas gostando de cozinhar, de poder apresentar seus dotes, como se diz, né?
Com isso, o investimento em salas de jantar ou em salas de almoço também começou a ser uma coisa bem bacana, onde as pessoas começaram a trazer novas caras para esse espaço. Aqui é uma proposta bem clean, onde a gente vê uma mesa com linhas bem retas, com cadeiras mais clássicas, mas que com um pouquinho de cor nos objetos e próprio na parede, que eu estou atrás de mim aqui, onde tem alguns quadros, alguma coisa, você traz uma coisa bem pessoal, onde você pode colocar objetos ou frases ou coisas que te remetam a passagens legais da tua vida, né? Está se usando bastante, principalmente essas coisas assim, remetendo a frases ou algumas até que tem letras de músicas que são assim, é um resgatar as coisas que a gente gosta e que ficam ali dentro da tua casa, você olhando para elas todos os dias. Até é uma questão de trazer um bom humor para a tua casa, né? Decoração é um dos temas deste móvel Class TV especial direto aqui da Serra Gaúcha, por isso a gente recebe na estação de inverno da Band, em Nova Petrópolis, o arquiteto Fábio Spier, que decorou esse espaço e que tem já uma larga experiência e trajetória como arquiteto aqui na Serra Gaúcha e também em outras cidades. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bem-vindo a esse espaço que tu mesmo projetaste. Pois é, né? Ficou legal, né? Bem Ficou muito bonito. Eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo falando um pouquinho da tua experiência como arquiteto e outras atividades profissionais que acabaram te ajudando nessa tua carreira, né? Bem, eu tenho minha jornada de trabalho, assim, eu estou formado há uns 10 anos, não é muito tempo. E antes de fazer arquitetura, eu fiz hotelaria com o professor Castelli em Canela. E é um curso assim, que me abriu as portas. Embora hoje eu não trabalhe diretamente na hotelaria, mas na área de restaurantes, que eu tenho feito muitos projetos aqui em Nova Petrópolis, esse conhecimento adquirido é bem importante. Então, na questão de serviços, na questão de decoração, funcionamento de uma cozinha, enfim, é bem legal. E na área da arquitetura, eu me encontrei com interiores, embora faça projetos também de construção, de casas, mas interiores é minha praia. Eu gosto muito de decorar as casas, restaurantes, enfim, na área comercial também tem bastante coisa. Qual é o mercado mais forte dentro do mercado de arquitetura nessa região? É o comercial mesmo? Comercial, eu acho que sim. Eu acho que o comercial existe, né? O empresário tem uma necessidade de mostrar, de alavancar o seu negócio. Mas o residencial também está começando. As pessoas estão começando a despertar e estão começando a se permitir para ter espaços melhores, mais qualificados, mais conforto e mais prazer na sua casa, né? E os teus clientes, quando te procuram para um projeto, Fábio, eles buscam, tu consegue perceber uma diferença entre um cliente que seja, por exemplo, morador de Nova Petrópolis, em relação a uma pessoa que tem uma casa para veraneio? Existe essa diferença? Porque, na verdade, quem vem para a Serra, como visitante, busca, né, aquele charme da Serra. Eu acho que sim, acho que a gente percebe um pouco na verdade, assim, a vivência da pessoa é um pouco diferente. Mas nós aqui em Nova Petrópolis temos clientes também com um nível de exigência bem grande, digamos assim. Mas existe a diferença, assim, porque a pessoa que vem para Nova Petrópolis, ela quer muito aconchego, ela justamente busca esse clima do inverno, enfim, da serra, e ela quer sair da sua cidade, muitas vezes uma cidade maior, uma cidade grande, como a gente diz, e ela quer aquela coisa mais intimista, mais, né, bucólica, e ela encontra em Nova Petrópolis tudo aquilo que ela deseja. Então, isso tudo deve ser traduzido para o interior da casa dela, né? Então, acho que sim, existe uma leve, sutil diferença entre pessoas que moram aqui que já estão acostumadas com esse clima, enfim, é o universo diário da vida delas, e a pessoa que vem de fora, muitas vezes, aquilo é um pouco diferente, né? Embora Nova Petrópolis seja muito próxima de Porto Alegre, a distância permite que as pessoas venham muitas vezes para cá, mas eu acho que tem, sim, diferenças, leves, mas tem, sim. O clima daqui, dessa região, interfere de que maneira num projeto arquitetônico? Bom, a gente tem que cuidar, basicamente, assim, com a questão térmica. Eu acho que nós, essencialmente, temos um clima frio aqui. Então, a nossa preocupação é muito maior em aquecer o ambiente e não refrigerá-lo. Então,
Então, assim, a gente deve pensar na concepção do projeto, seja ele qual for, sempre em formas de manter o calor, de gerar calor, de manter o calor, não deixar o calor escapar. E sim, assim, nós temos alguns dias que são muito quentes, mas, sobretudo, basicamente é frio. Então, assim, toda a decoração, toda a questão técnica de uma construção, de uma edificação, seja ela qual for, acho que a gente tem que buscar justamente aquecer. Então, seja com equipamento, seja com decoração, seja com cores, enfim, todas essas questões juntas vão traduzir no espaço, então, que fique aconchegante e que dê prazer para o cliente. Inclusive com tecnologia também, Com tecnologia, né? exatamente. Hoje, então, pensando em sustentabilidade, existem N formas da gente obter este aquecimento, até com economia. Então, assim, existe um investimento inicial, sim. Este investimento hoje no Brasil não é muito barato ainda, é uma questão assim, que não está disponível para todas as pessoas, mas ao mesmo tempo, assim, a um prazo um pouco maior, ele se paga. Então é uma questão bem interessante. Assim, as pessoas devem acreditar nas formas sustentáveis de aquecimento, enfim, de economia de energia, porque elas realmente funcionam. Elas são bem legais. Se investe, sim, mas se colhe depois. Agora, para o pessoal que está em casa nos assistindo, Fábio, às vezes não tem necessidade de botar uma calefação ou uma lareira, ou não tem espaço, mas existem formas simples, né, através da decoração, que a gente pode deixar um ambiente mais confortável, mais aquecido. Estofados, tapetes. Sim, eu acho assim, sempre temos que buscar cores, enfim, elementos, a madeira. A madeira sempre está muito na moda. A madeira não sai de moda jamais. Os tons da madeira muitas vezes oscilam, assim, dos mais claros para os mais escuros, enfim. Madeira é uma coisa que por si só traz muito aconchego. Cores quentes também trazem aconchego. A gente tem que pensar em abusar mais de tons quentes, mesclando com algumas cores frias, enfim. É um conjunto de fatores. Existe algum tipo de material que assim não se pode pensar em colocar numa casa da serra, por exemplo? Olha, eu acho que aquela linguagem minimalista, assim, que a gente vê muito, às vezes, em revistas, enfim, aqueles espaços brancos, onde é que tem um elemento num canto, enfim, isso tem muito a ver com praia, com litoral, com calor, né? Então, na serra, nós precisamos ter elementos, nós precisamos ter decoração, a gente precisa ter objeto, precisa ter um pouco mais de elementos, porque a soma desses elementos vão trazer aconchego. Então, eu acho que, assim, tapete, almofadas, chales, enfim, várias coisas são interessantes para trazer esse aconchego. E aí as cores, né, desses elementos, enfim, todo esse somatório traz aconchego. A gente está aqui na estação de inverno da Band, que foi toda decorada pelo Fábio. O trabalho está muito bonito, Fábio, e o que é muito interessante é que tem aquele ar de casa, mas é um ambiente de trabalho, É um né? ambiente de trabalho. E é um ambiente de trabalho de vários veículos, né? Temos rádio, tem trabalho na internet, tem o jornal Metro, tem a televisão. Como é que tu pensasse na hora de projetar esse ambiente aqui, que são algumas peças, para que se mantenha a funcionalidade também? Bem, nós recebemos, então, uma necessidade de vocês da Band, né, onde é que precisaríamos ter, né, alguns espaços para que ela funcionasse. Então, eu acho que o ponto de partida, a Casa da Band tem que funcionar. Então, para isso, nós precisamos ter uma estação de trabalho, precisa ter a copa, precisa ter a sala técnica, enfim, a recepção. Então, assim, a gente primeiro imagina a casa toda funcionando, e aí nós distribuímos isso num layout que seja funcional, que permita fluxos, as circulações, enfim, que exista a comunicação entre as coisas, que tudo funcione bem. Resolvido isso, vamos fazer isso ficar bonito, vamos fazer isso ficar aconchegante. E aí entra a questão dos móveis, dos detalhes, assim, bom, mas uma mesa, né, uma mesa de trabalho pode ser N, pode ter várias formas, enfim, pode ter vários tipos de mesas, enfim.
Mas assim, vamos pegar uma mesa com cavalete, já tem uma cara sei lá, de office. Então, aí começa a brincar com as possibilidades, que a Germânia, né, é uma loja muito ampla, nós temos um mix enorme. Então, começamos a brincar com esses elementos e aí, claro, muita coisa fica com cara de casa, mas isso que é legal, né? Porque, na verdade, a estação da Band é a casa da Band na Serra. Sim. Então, acho que tem tudo a ver, né, esse conceito. E é interessante, né? Porque tem móveis rústicos e móveis mais chiques, mais clássicos também, né? Essa questão também é bem legal. Que eu é uma acho característica assim, do teu trabalho. Eu gosto muito, eu acho assim, adoraria ter posto alguma antiguidade, eu acho bem interessante também. Eu acho que o legal é mesclar justamente essa questão do design dos móveis, né? Com peças mais tradicionais, enfim, contemporâneas, e essa história do rústico, do colorido. Então, a parte da frente da recepção da casa, pensamos num espaço um pouco mais sóbrio, mais chique, mais rústico, menos cores, enfim, elementos que tenham nuances de tons. Aqui dentro, que é o espaço de trabalho, mais descolado, mais colorido, enfim, para estimular a criatividade, estimular, né, o relacionamento das pessoas. Então, justamente, a gente pensa um pouco na atividade do espaço e traduz isso para os ambientes, para a decoração. Mais ou menos assim que funciona. Maravilha. Olha, foi um prazer conversar contigo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito bonito ficou. Muito obrigado. Esse é o arquiteto Fábio Speer, que decorou esse nosso espaço aqui na Casa da Band e que então nos contou um pouquinho sobre o trabalho e as técnicas de decoração dele adequadas a esse ambiente da Serra Gaúcha. Não perca em instantes um passeio pelo passado alemão na Serra Gaúcha, preservado na arquitetura colonial.